O Império Bizantino, primeira parte. Em outro episódio das grandes civilizações, aprendemos que todos os caminhos levam a Roma. Bem, havia uma outra cidade importante, por onde muitas dessas estradas passavam para chegar a Roma. Constantinopla. Mas o que tornou essa cidade tão especial? Olha, Pipo, na verdade, o mundo mudou muito por volta do século IV depois de Cristo. Não era mais suficiente conquistar, saquear e dominar territórios para manter o poder e a riqueza. Agora havia uma outra maneira de acumular riquezas. Fazendo comércio com o Extremo Oriente. As pessoas de um lado do mundo estavam dispostas a pagar muito dinheiro pelas coisas produzidas do outro lado do mundo. O povo de Constantinopla atuou como intermediário no comércio de mercadorias, ajudando todos os lados. Eles trabalhavam muito no comércio e prosperaram financeiramente. As distâncias de um lado ao outro do mundo eram imensas. E viajar naquela época era muito perigoso. Portanto, não havia muitas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significava que todas as rotas de comércio passavam por Constantinopla. Foi assim que essa cidade tornou-se um funil gigante, que recolhia todos os bens do leste para serem distribuídos para o oeste. Tanto dinheiro estava passando por Constantinopla que uma nova base de poder para o Império Romano se formou. Não era o poder dos exércitos, mas o poder do dinheiro. Constantinopla, a nova Roma. A magnífica cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Como era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Constantinopla tornou-se uma porta de entrada natural que ligava o oeste ao extremo oriente. Mas quem vivia em Constantinopla? Como o poderoso Império Bizantino começou? Descubra no episódio de hoje de Verdade ou História. Bom, para começar, temos de voltar à Roma Antiga. No ano 306, um homem chamado Constantino tornou-se imperador do lendário Império Romano. Constantino viveu alguns momentos complicados e turbulentos. Por um lado, os povos germânicos foram conquistando tudo à sua volta e foram caminhando em direção a Roma. Por outro lado, havia um número crescente de cidadãos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses cristãos queriam se proteger da repressão e da violência. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então, ele fundou a Nova Roma. Embora depois de sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. Entendi. Constantino, Constantinopla. É isso aí, Pipo. Eu sou um gênio. Constantino fez outra coisa muito importante. Foi o primeiro imperador romano a adotar a religião cristã. Isso significava que os romanos podiam praticar livremente o cristianismo sem temer a perseguição ou a prisão. Mas, claro, os romanos orgulhosos que ainda viviam em Roma não estavam, digamos, muito felizes com todas essas decisões. Eu não concordo com tudo que Constantino fez. Em primeiro lugar, como pode existir um Império Romano que não é governado a partir de Roma? Em segundo lugar, o que está acontecendo em Roma? Diante de tanto descontentamento, no ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após sua morte. Teodósio foi o último imperador a governar tanto a parte oriental, com capital em Constantinopla, como a parte ocidental, com capital na antiga Roma. Seus dois filhos foram os herdeiros dessas duas partes. Mas os dias do Império Romano do Ocidente estavam contados e nada poderia deter o seu fim inevitável. No ano 476, o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general germânico. Pedaço a pedaço, o Império Romano, que durou tantos séculos, começou a cair. O Grande Império Bizantino. O Império Romano não foi completamente destruído. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino e durou mais de 1000 anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho
e seu reinado durou 38 anos. Isso é muito tempo! Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso protegeu o comércio dos ataques de navios piratas. Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália e partes da Espanha, da África e do Egito. O Império era um território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do Império. E assim o cristianismo foi se espalhando por todo o Império. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. As duas igrejas. O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era o símbolo da unidade e da força do Império sobre o cristianismo. Mas fora do Império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi. Eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. O Império Bizantino, segunda parte. O Império Bizantino englobava alguns dos territórios mais maravilhosos do mundo antigo. Mas após a morte de Justiniano, nenhum dos imperadores que o sucederam foi capaz de manter o que ele tinha conseguido. E as fronteiras do Império começaram a enfraquecer. No século VII, os lombardos expulsaram os bizantinos da Itália. Os eslavos assumiram o norte. E as poderosas forças do Islã conquistaram muitas províncias do leste. O Império Bizantino foi diminuindo com o tempo. Cara, parece que o Império Bizantino não estava num bom momento. É, com tantas guerras, os bizantinos estavam sobrecarregados e o povo estava morrendo por conta de doenças que se espalharam pela capital. Os bizantinos pensavam que não poderia ficar pior. No século XI, os turcos conquistaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadir o Império do Oriente. Assim, o imperador Aleixo fez a única coisa que ele poderia fazer. Socorro, 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 socorro! Ele pediu ajuda. E sabem quem ele chamou na hora da necessidade? O Papa, que estava à frente da Igreja de Roma e que era um dos homens mais poderosos da época. Claro que nessa época não havia telefone. Mas a ideia é essa. Ah, alô, Papa Urbano II? O senhor tem que enviar algumas pessoas para ajudar. Esse pedido de ajuda começou um período muito importante da história. As Cruzadas. As Cruzadas. Jerusalém era uma cidade muito importante do mundo antigo. Ainda que o nome significasse Cidade da Paz, todos os povos estavam disputando o território. Jerusalém foi fundada pelos israelitas na terra que havia sido muito importante para eles. Mas Jerusalém também era o local do Santo Sepulcro de Cristo.
E por isso a cidade era muito significativa para os cristãos também. Porém, no ano 1071, a cidade tinha caído nas mãos dos turcos. E eles não permitiam mais que os cristãos se aproximassem do santo túmulo de Jesus. Papa Urbano II convocou todos os nobres da Europa e lhes disse: precisamos voltar para a Terra Santa e assim recuperá-la para o cristianismo. E então, por toda a Europa, os reis, duques e príncipes reuniram exércitos e partiram para uma longa viagem ao Oriente Médio para retomar a cidade de Jerusalém em nome do cristianismo. Essas guerras terríveis começaram no ano de 1096, duraram quase 2 séculos e eram conhecidas como as Cruzadas. Uma vez atingido seu objetivo religioso, estes mesmos nobres europeus ainda estavam de olho em outro alvo. Ora, já que fizemos todo o caminho até aqui, por que não conquistar Constantinopla também? O que vocês acham da ideia? Como os cristãos do Ocidente não estavam de acordo com os cristãos do Oriente, em 1204, os cruzados conquistaram Constantinopla. Por quase 60 anos, o Papa, líder dos cristãos ocidentais, controlou a Igreja Bizantina a partir de Roma. E como se isso não fosse o bastante, os turcos ainda não tinham vencido a luta por Constantinopla. Eles foram enviando seus exércitos para o sul e avançando lentamente. Parecia que o Império Bizantino estava condenado. A queda de Constantinopla. Os turcos finalmente chegaram à frente dos portões de Constantinopla em abril de 1453. O sultão turco Maomé II montou sua tenda na frente dos portões e declarou que ele não sairia de lá até que entrasse na cidade. Atrás dele havia um exército enorme, cujos números eram maiores do que a população de toda a cidade. E por trás deles havia ainda a arma secreta dos turcos. De fato, nas viagens à China, os turcos haviam descoberto uma invenção poderosa: a pólvora. Alguns contos diziam que Maomé havia trazido com ele um canhão tão grande que teve de ser puxado por 300 bois. Esse canhão era o maior que o mundo já tinha visto. Ele disparava bolas que pesavam mais de meia tonelada, lançando-as ao longo de 1 quilômetro de distância para destruir os muros de Constantinopla. Após 2 meses de luta e constante bombardeio contra seus muros, Constantinopla caiu. Os turcos invadiram a cidade semidestruída. Maomé II assumiu o controle de Constantinopla e transformou-a em capital do Império Turco Otomano. E ele mudou o nome da cidade para Istambul, que ainda hoje pode ser visitada na Turquia. O fim de uma era. Os Carolíngios, primeira parte. O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos,
os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu. E por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os cavaleiros feudais. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Para isso, cada rei precisava de muitos cavaleiros voluntários para o serviço militar. Em troca, se o cavaleiro fosse realmente corajoso e nobre, o rei concedia-lhe terras onde poderiam construir seus próprios castelos. Assim, o cavaleiro era promovido a duque, que era o comandante da legião. A promoção seguinte seria o título de conde, que significava dono de um condado. Assim, os cavaleiros foram adquirindo títulos e terras que deviam proteger em honra ao rei, a quem deviam lealdade até a morte. Estes bravos guerreiros que conquistaram terras e foram promovidos com títulos ficaram conhecidos como os nobres da espada. Graças a este antigo costume dos francos, os filhos dos nobres também herdavam os mesmos direitos e, assim como seus pais, tinham um pedaço de terra para proteger. Essas terras que rodeavam o castelo eram conhecidas como feudos. Os feudos não eram constituídos apenas por terras e castelos, mas também por todas as aldeias de camponeses que se estendiam ao redor das muralhas do castelo. Os camponeses trabalhavam nos campos de sol a sol, no cultivo de alimentos e no preparo da terra. Os camponeses e suas aldeias eram protegidos pelo nobre ou senhor do castelo. Em troca, tinham de fazer o que o senhor mandasse, pagar impostos, dar comida a ele e às tropas. Então, se dessem o azar de ter um senhor cruel e injusto... Quero mais comida e dinheiro! Trabalhem mais! Não tinha jeito. Os camponeses iriam sofrer. Mesmo assim, poucas pessoas se atreviam a sair de suas aldeias, porque fora das fronteiras dos feudos só havia florestas e pântanos, onde os camponeses desprotegidos poderiam ser alvo de ladrões e onde as pessoas acreditavam que demônios e espíritos do mal viviam à espera de viajantes desavisados. Os camponeses da Europa não sabiam ler nem escrever e raramente recebiam notícias vindas de fora de suas aldeias. Essa falta de conhecimento sobre o mundo que os rodeava criava muitos medos, e esses temores foram refletidos nos contos surpreendentes sobre monstros, magos, bruxas e dragões. O sistema feudal.
Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. Os Carolíngios, segunda parte. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Chamavam-lhe o Breve, porque, bem, vamos dizer, porque ele não era muito alto. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Apesar de sua baixa estatura, Pepino sentia-se grande o suficiente para se tornar o rei dos francos. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino. Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios. Ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio. E no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Pepino o Breve tinha realizado muitos feitos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior. Claro, ele era alto. A fama não demorou a chegar para o filho de Pepino, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai, enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector, o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. As primeiras universidades. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Na verdade, naquele tempo era tudo que qualquer nobre fazia. As ideias complexas ligadas à matemática, filosofia ou ciência eram consideradas uma enorme perda de tempo. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento. Algo que não era muito comum naquele tempo.
Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros. Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. Catedrais. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. No início, as igrejas românicas foram construídas com grandes tetos escuros em forma de abóbadas. A atmosfera de silêncio ajudava a acentuar a experiência religiosa. Mas essas igrejas foram construídas assim porque os arquitetos naquela época ainda não dominavam técnicas sofisticadas de construção. O principal objetivo era garantir que as estruturas não desmoronassem. Alguns séculos mais tarde, por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Essas construções são conhecidas como as grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração. A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. A coroação de Carlos Magno. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno, imperador do Império Romano Germânico. O grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Por exemplo, o príncipe oriental muçulmano Harun al-Rashid, como se não bastasse enviar tesouros preciosos a Carlos Magno, mostrou seu respeito presenteando-o com um elefante. Um elefante? Cara, que presente maneiro! O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões que impossibilitaram qualquer esforço de unidade e de crescimento comum.
O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois.